Olá, sou Viviane Coutinho, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje eu tenho um prazer enorme de conversar sobre nutrição, que é um assunto que eu adoro e ajuda muito numa saúde como um todo. Bom, hoje eu tenho um prazer enorme de trazer a profissional Érica Figueira, uma nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar meu convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Bom. Adorei. Que bom. Bom, vamos começar por uma coisa que eu escuto sempre, né? As pessoas têm a ideia de que procurar uma nutricionista é só para a parte do emagrecimento. Sim. Quando, na verdade, não é só isso, Não, né? vai muito além. Isso, vamos explicar que é importante para o corpo como um todo saber se alimentar bem, né? Sim, com certeza. Muitas pessoas vão com essa ideia, né, de que o objetivo, o foco principal é emagrecer. E eu costumo falar para os meus pacientes que o importante é você precisa mudar o seu pensamento primeiro, sabe? Mudar o seu comportamento. Então, direcionar o foco para outras coisas. Então, direcionar o foco para aquele alimento que vai fazer bem para o seu corpo como um todo. Então, muitas vezes a pessoa tem alguma doença ali por trás. Então, às vezes a pessoa tem colesterol alto, triglicerídeo alto, então tem diabetes. E assim, o foco dela principal não é esse, sabe? Não é visando a saúde dela. Então, é muito importante que a nutrição, ela também atua, sabe? Nesse controle de doenças, é muito importante. No processo de reeducação alimentar também, né? Então, eu ajudo meus pacientes a se alimentarem melhor. Como que eles vão fazer isso, né? Como que vai ser esse processo? Eu guio eles. Então eu mostro a importância de ter uma alimentação saudável, equilibrada, mas sem radicalismo, sem fazer dietas muito restritivas, essas dietas da moda, né? Que é importante a gente ganhar autonomia, fazer boas escolhas alimentares, sabe? Comer um doce ou uma pizza quando você tiver fim, sem culpa, e não precisar esperar o final de semana chegar para meter o pé na jaca. Não, se você tá ali... exagerar, exatamente, né? Se você está cumprindo ali, né, uma alimentação equilibrada, por que não? Né? Durante a semana, se você sentir vontade, ir lá e comer o seu doce e sem se sentir culpado, né? Melhorar essa relação com os alimentos, né? Que as pessoas estão denominando muito, alimento bom, alimento ruim, alimento saudável, alimento não saudável. Não, sabe? e até porque as coisas mudam, né? Exatamente. O ovo, tadinho, o ovo era Agora é a vez da aveia, tadinha da aveia. Então, assim, é muito complicado, sabe? Então, no caso, eu atuo também nessa área de emagrecimento, mas eu também atuo na nutrição voltada para a parte estética também, tanto facial quanto corporal, para a saúde da mulher também. Então, mulheres que sofrem com síndrome pré-menstrual muito acentuada, cólicas menstruais, endometriose, menopausa, síndrome dos ovários policísticos. E essas patologias mexem muito com o emocional, sabe, das mulheres. Com certeza. Muito com essa autoconfiança, né, com o bem-estar delas. Então eu atuo também fazendo com que elas consigam recuperar essa autoconfiança delas, né? Que lindo. Então é um trabalho bem legal. Bom, vamos a um assunto que eu amo, né, que são os cabelos. Sim. Né? Quando o paciente vem para mim e faz a anamnese, eu sempre pergunto a relação com os alimentos, enfim. E as pessoas, por incrível que pareça, não assimilam muito, ficam preocupadas com as químicas, com a frequência de higienização, enfim, esquecendo que o nosso corpo, todos os sistemas são interligados, né? E a maior fonte de nutrientes vem da alimentação, sim, com né? certeza. Então, vamos tirar umas dúvidas muito comuns de alguns alimentos que a gente possa acrescentar, né, na nossa rotina, que sejam baratos, viáveis, né? Sim. E fáceis de acesso, assim, que a gente consiga encontrar. Então, voltado para a saúde capilar, alguns nutrientes são muito importantes, tá? Então, por exemplo, frutas cítricas, porque são riquíssimas em vitamina C. E a vitamina C, ela potencializa a síntese de colágeno, que é muito importante para o crescimento capilar, para fortificar o nosso cabelo. Então, alimentos cítricos, né, como laranja, limão, abacaxi, frutas cítricas em geral. Alimentos mais antioxidantes, também é muito bom
para o fortalecimento capilar, para o brilho, né, do cabelo. Então, por exemplo, frutas vermelhas, né, elas têm um teor de antioxidante muito alto, muito bom. Então, morango, melancia, amora, né, então são alimentos também bastante antioxidantes. Alimentos mais roxos também são mais antioxidantes. Então, todas essas verduras, legumes, a gente pode estar incluindo. Alimentos verdes escuros também, né, são fontes de ferro, que também é excelente para o crescimento capilar e também são antioxidantes, tá? Então, tá incluindo isso na alimentação. Verduras e legumes, em geral, é muito importante a gente incluir, tá? Incluir também proteína, então ter uma quantidade, consumir, né, uma boa quantidade de proteína na alimentação é muito importante, porque a maior parte do nosso cabelo é formado por proteína, né? A estrutura dele grande parte é formada por proteína, então a gente precisa de um bom aporte proteico, né? Então, claro, as pessoas acham que é só na carne, né, no alimento de origem animal que a gente acha proteína, mas não é somente, tá? A gente consegue também achar um bom aporte proteico no grão de bico, na lentilha, na ervilha, no shiitake. Então, assim, dá pra gente incluir esses alimentos também e não só visar o consumo de carne vermelha. Alimentos também, fontes de zinco e vitamina E, também é excelente também para essa questão também da síntese de queratina, para a síntese de colágeno. Então, por exemplo, incluir oleaginosas, então castanhas, né, nozes, amêndoas. A gente também pode estar incluindo o próprio ovo, que é um alimento barato, né? Sim. Que grande parte da população consegue ter acesso, então é muito importante o consumo de ovo, óbvio. Não precisa consumir 10 ovos por dia, tudo com moderação, mas é importante também. O abacate é essencial. Até para calvície também, o abacate ele é bem interessante, porque ele tem um grande teor de vitamina E. Então ajuda também nessa questão de antioxidante. E o abacate tem uma gordura boa, sim, né? Ele é fonte de gordura boa. Tem que aproveitar isso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente pode estar incluindo esses alimentos, tá? Pensando na saúde capilar e na saúde também da pele. Enfim, outros fatores estão envolvidos. O que eu vejo muitas pessoas, né, que estão cortando a carne, né, e não estão substituindo. Sim. Então, olha a ferramenta, né, que você tem para substituir a carne, né, para não deixar o seu teor de nutrientes diminuir. Com certeza. Bom, falando de uma coisa bem importante, porque eu vejo assim, às vezes muitas pessoas falam, não, mas eu como tudo isso e tal, mesmo assim meus exames sempre mostram baixo. A gente precisa entender o processo de absorção, né? Sim, com porque certeza. às vezes a gente pode estar ingerindo, mas não está absorvendo. Sim. Então, assim, ficar preocupada como funciona o intestino, como é que tudo tá, é essencial, né, para entender esse processo. Com certeza. A função intestinal, o nosso intestino, né, quando ele não está equilibrado, quando está ali desequilibrado, né, nossa microbiota, nossa flora intestinal não está ali em harmonia e a gente tem um aumento de bactérias ruins, né, é muito prejudicial para N coisas, inclusive para a saúde do nosso cabelo, da nossa pele, então influencia totalmente. Então, é importante a gente consumir prebióticos, ou seja, alimentos que a nossa bactéria, né, do nosso intestino vão ali consumir, entendeu? As bactérias boas para poder aumentar essa proliferação. Então, verduras, né, muito importante, estar sempre comendo verduras diariamente, de preferência cru, né, claro, porque tem mais fibra. Aveia também tem bastante fibra. Alimentos integrais, que também tem mais teor de fibras, tá? Então, em geral, incluir mais fibras é importante para a saúde do nosso intestino. E também alguns iogurtes, né, que tem ali lactobacilos e tudo mais, também é importante para a saúde intestinal. E probióticos também vêm a complementar, né, com a alimentação. Então é muito importante a gente cuidar do nosso intestino. Sim, né? Muitas pessoas não primordial. fazem esse link. E realmente é muito importante. Então, existem outros fatores
ali por trás que podem estar prejudicando a saúde do nosso cabelo. E a gente precisa e o que eu atuar sempre ali. falo, né? O cabelo e a unha são anexos do nosso corpo. Com certeza. Então, primeiro, eles vão sempre para os órgãos vitais, para depois o que sobrar ir para o cabelo e para a unha. Então, a gente precisa realmente exagerar, comer direitinho, para poder chegar a essa fonte nos cabelos e nas unhas, né? Investir em alimentos naturais mesmo. Sim, baratos, acessíveis, exatamente, né? Uma coisa que a gente falou de fibras, né? Lembrando disso, é primordial o quê? Beber bastante água. Sim, com certeza. Né? Porque às vezes a gente faz hidratações, cremes maravilhosos, né? Esquecendo que a maior fonte de hidratação é a água. Né? Então é muito importante o consumo de água, pelo menos a gente fala 2 litros, né, de água por dia é o ideal, mas tem gente que consome bem menos. Então eu vou, por exemplo, com os meus pacientes, eu vou aumentando aos poucos, né? Uma pessoa que bebe menos de 1 litro de água por dia, eu não vou tem muito, né? Tem, eu já não vou falar pra ele, não, ó, tem que beber 2 litros. Não, a gente vai aumentando gradativamente até chegar lá. Mas é muito importante o consumo de água, tá? Tanto para hidratação do nosso cabelo, né, para o brilho do nosso cabelo, também para nossa pele, para hidratação da pele. Então, assim, é extremamente importante, porque eles captam, né, bastante água. A gente não pode esquecer que os nossos cabelos vêm do couro cabeludo. E couro cabeludo é pele. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Bom, eu adorei. Assim, eu acho que ficou muito claro que, assim, existe alimentos diversos, né, para todo mundo, que é de fácil acesso, preço, enfim, que a gente pode direcionar. Gente, a gente realmente tem que pensar de uma forma assim saudável, né? Porque pele, cabelo, tudo reflete através do nosso estado, né? E principalmente o estado nutricional. Então é fácil, né? Não precisa fazer receitas. A gente precisa investir em alimentação realmente natural, sabe? As pessoas focam muito em produtos industrializados e sem glúten, sem lactose e esquece do básico, sabe? Que é o consumo de verduras, legumes, né? Oleaginosas. Então a gente precisa focar mais nisso, tá? Ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável de forma geral. Isso aí, adorei. Muito obrigada. Adorei, obrigada. Pois é, se você também gostou, deixe seu comentário, compartilha com os amigos, tá? Qualquer dúvida, ela vai estar para responder todas as dúvidas, mas assim, achei super interessante porque existem realmente muitas perguntas com relação à alimentação, né, e à absorção. Então, não esqueça de se inscrever no canal e um beijo e até a próxima!